Nosso amigo Bob nos apresentando o assunto de hoje, que é orquestra sinfônica. Olá, galerinha! O assunto de hoje é orquestra sinfônica. Então, vocês vão aprender sobre orquestra sinfônica e sobre famílias de instrumentos. Aqui, olha, eu achei essa ilustração aqui maravilhosa que mostra a divisão dos instrumentos. Então, você tem o maestro, que é o cara que rege, né? Você tem o solista, a pessoa que vai cantar durante o processo. A flauta, você tem a viola, o oboé, você tem aqui o nome de cada um. E esse aqui, ó, esse conjunto, você vê que não dá para ver porque não são cores, mas são só tonalidades diferentes. Mas cada grupo assim, ó, que você tem aqui uma tonalidade, aqui você tem outra, aqui tem outra. Cada um desse é uma família, é um grupo separado, tá certo? Então você tem um instrumento de corda, de sopro e de percussão. Aí você tem os exemplos e explicando como é que eles produzem este som. É uma coisa muito rica de se aprender, tá? Cultura nunca é demais, é muito bom. E leia o texto, leia, não se preocupe só em fazer atividade, porque o texto é muito importante, vocês aprendem muito. Você pode até achar que nunca vai usar, mas em algum momento da sua vida, nem que seja numa roda de conversa, você vai poder falar com sabedoria, que você sabe realmente daquilo, porque um dia você aprendeu com professor de arte. Olha que legal. Vamos lá. Aqui a gente estava continuando o assunto do Pedro e o Lobo, que foi aquela atividade que vocês leram a história e tal. Então aqui é como se fosse uma continuação. Por isso que o assunto foi a orquestra sinfônica, porque aquela divisão das famílias de instrumentos tem a ver. Ele procurou, o Serguei na sua história, ele procurou colocar em cada personagem um instrumento de uma família, tá? Então você tem algumas que se repetem, mas você tem exemplo de todos. Então vamos lá. Aqui tem a curiosidade, né, falando sobre os concertos para a juventude que acontecia nas praças no Rio de Janeiro na década de 60. Né? Do meu tempo não, mas eu tenho conhecimento. E falando sobre a atividade. Nos anos 80, a gente tinha disquinhos que contavam histórias, né? E minha nossa, assim, revelando a idade para geral. Então, você tinha os disquinhos, aí tinha isso aqui, era um LP, que dependendo do volume era menor, era um compacto, ou era grande, mas ainda assim não chegava a ser o tamanho de CD, não, era maior do que o CD, tá certo? Que eram feitos de vinil, né? Que são esses bolachão preto. E você, como CD, você tinha uma capa, só que não é com aquela caixa de acrílica que a gente tem hoje. Era de papelão e você introduzia, era um papelão dobrado e você introduzia o LP dentro, tá certo? E eles vêm com a capa. Então aqui a intenção é que você faça a capa do Pedro Lobo. E uma ilustração, você tem que ter em mente que você tem que falar, você tem que passar a mensagem. Então, se a história de Pedro e o Lobo, você tem Pedro, Lobo, os patos, você tem uma floresta, aí você vai e desenha uma praia. Tem a ver? Não tem. A sua imagem tem que ter relação ele tem que apresentar o assunto. Então, as capas, eles têm que fazer uma apresentação, como uma capa de livro também, né? Você tem que ter uma apresentação, ele tem que ter total relação, chamando a atenção. Se o nome é Pedro e o Lobo, você tem que trazer, você não precisa necessariamente desenhar o Pedro e o Lobo, mas você tem que fazer alguma coisa que indique a presença deles dois ali. Então, ele se passa na floresta, então tem que ter uma floresta. Então, digamos que você faça uma floresta, você tem um caminho, você tem árvores. Aí, eu não sei desenhar um lobo, como é que eu faço? Se você fizer, que você não vai fazer, porque lembrando que esses exemplos são exemplos que eu dou, mas que isso faz que você perca um exemplo, um tipo, tá certo? Você vai ter que criar algo novo. Não quero mais esse aqui. Mas ele dá exemplo para outras coisas. Então você faz a patinha do lobo. Você faz a patinha do lobo, aí você faz a pegada do homem logo atrás.
Isso aqui já não dá para entender que você tem um caçador e você tem um animal. Aí se você vê o nome, porque tem que aparecer o nome, a pessoa vai comprar pela capa, olha isso aqui, fala, o que que é isso? Não sei. Você vai desenhar a letra com uma letra bem legal. Aí você desenha um nome bem bacana, Pedro Lobo, as pessoas já sabem. História de ser gay. Oh, meu Deus. Prokofiev. Ó, até esqueci o nome invocado desse. História de ser gay, Prokofiev. Que aí quem conhece já sabe. E quem não conhece, quando vê isso aqui, ó, já vai sentir o interesse. Então você vai desenhar alguma coisa que tenha a ver com a história, que você já fez atividade, você já aprendeu, você já leu, você sabe o que se passa, você sabe quais são os elementos que tem e você vai inserir aqui. Você sabe que tem instrumentos também. Então você pode, de repente, junto com essas informações, colocar um instrumento. Ou olha só que legal. Se você pegar a atividade anterior que tem um desenho do violino e você desenhasse o violino, ou então desenhasse o personagem, o Pedro, como se fosse um violino, né? Aí você bota os pezinhos do Pedro, bota uma mãozinha, bota uma cabeça, mas o corpo dele é um violino. Aí você bota o corpo do lobo como instrumento lobo. Fica interessante também. Então, são coisas que vão levar você a ideias que você pode elaborar para fazer a sua, tá certo? E tudo colorido, porque as capas eram coloridas sempre. Você começa fazendo com lápis, como quem já estudou comigo já sabe, sempre a lápis, porque se você errar, não é feio apagar, não é vergonha, você apaga e faz de novo. Esse negócio de jogar folha fora, dá outra. Não, tá certo? Isso não tá certo e a natureza agradece se você não fizer isso. Então, você faça o desenho bem bacana, procura evoluir isso aqui colorido. E se você quiser também todas as informações que aparecem no canto da folha, você pode colorir também, certo? Então, ficamos por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.